E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bom, vou direto ao ponto, sem rodeios. Você já deve ter visto aí na descrição do vídeo o nome do vídeo. Se você não sabe do que eu vou falar, se você não sabe o que aconteceu, se você não sabe do que se trata, fique aqui que eu vou te explicar. Você vai entender o que aconteceu, o contexto desse vídeo e o porquê eu estou gravando esse vídeo. O contexto é o seguinte: essa deputada, pastora, cantora gospel, proprietária de uma rede de igrejas no estado do Rio de Janeiro, que agora é, segundo o MP, segundo o Ministério Público, ela agora é ela foi indiciada, então ela é uma criminosa. Ela orquestrou, ela orquestrou um assassinato juntamente com 5 de seus filhos, e tem até uma neta envolvida que foi presa também. Então, 5 filhos e uma neta. Essa senhora, essa mulher, ela orquestrou esse crime. Qual crime? O assassinato do seu marido, que foi namorado de uma de suas filhas, depois virou marido dela. O Ministério Público disse que há 8 meses, há mais ou menos 8 meses, ela estava orquestrando esse plano. Eles tentaram por envenenamento, não deu certo, envenenaram ou tentaram envenenar o esposo dela, não deu certo. Tentaram contratar pistoleiros para cometer o assassinato, também não deu certo. Até que, enfim, ela juntou os seus filhos, montou uma quadrilha dentro da sua casa e conseguiu assassinar o marido. Quando eu vi essa história no ano passado, que foi quando ocorreu o crime, eu me lembro bem da cena dela chorando, debruçada no caixão do marido, falando que queria justiça e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. E hoje está provado que ela é a culpada. Tem 5 filhos presos, foram presos essa semana, foram ou estão sendo presos ou serão presos, e uma neta presa em decorrência do crime. Minha primeira indignação: o crime todo, a situação toda já é por si só um caso horrendo, uma coisa horrível. Já é por si só uma coisa asquerosa de se ver e se escutar. Uma esposa orquestra com seus filhos a morte do marido, o assassinato do marido, do pai dos filhos. Só isso já é motivo suficiente para a gente ficar chocado, se é que a gente ainda consegue ficar chocado nos dias de hoje, mas ainda dá, né? As pessoas sempre nos surpreendem e nos chocam de alguma outra forma. Bom, então, durante 8 meses eles tentaram, enfim conseguiram. Ela chorou debruçada no caixão do seu marido. Os filhos estão presos, a neta está presa, ela não está presa. Porque ela é uma deputada, tem foro privilegiado, não está presa. Já é o segundo motivo de indignação para eu gravar esse vídeo. Outro motivo: segundo relatos dela para o Ministério Público, quando perguntada o porquê, já que eles não estavam bem, o motivo do assassinato é que o marido, ela não concordava com a forma que o marido estava conduzindo as finanças da família, ou seja, dinheiro. Quando perguntada por que não se separar, ela disse assim: a minha igreja ficaria escandalizada com a separação dos seus pastores. A minha igreja ficaria escandalizada se o pastor e a pastora se separassem. Então, para não escandalizar a minha igreja, eu orquestro um plano, monto uma quadrilha e assassino meu marido. Eu não vou me separar dele, isso é demais. A igreja vai se escandalizar. Então, o que eu faço? Eu mato o meu marido, forjo provas, invento uma história, e aí eu vou ser uma viúva sozinha, abandonada e vítima da sociedade. Ou seja, sobre escandalizar a igreja, eu gostaria de fazer um parênteses. Está cheio de casos, cheio de casos. Se você jogar na internet, você vai ver vários casos de mulheres que são espancadas pelos seus maridos, sofrem violências físicas, violências psicológicas pelos seus maridos. Esses maridos que aos domingos
se sentam em um banco de uma igreja qualquer por aí. Vai na igreja, mas agride física e psicologicamente as suas esposas. Eu já vi casos, já escutei casos, aqui mesmo na minha cidade, de uma mulher que apanhava do seu marido, sofria violência com seu marido, chegou até a igreja, foi pedir auxílio à igreja, ao pastor, e foi dito assim: você precisa ficar casada, separar não é de Deus, você precisa continuar casada porque separar não é de Deus. Inclusive, tem histórias, se você pesquisar você vai achar, de pastores que dizem: o seu marido, aliás, os pastores dizem, falta oração porque o seu marido, agressor, violento, te bate, te xinga, te desrespeita fisicamente e psicologicamente, e você não está orando o suficiente para que Deus faça um milagre na vida dele, para que ele pare de te agredir, de te bater e possivelmente te matar. Então existem esse tipo de conselhos vindo da igreja para as pessoas. A esposa não quer se separar do marido, assim como a deputada não quis se separar do marido, porque vai escandalizar a igreja. O que as irmãs, os irmãos da igreja vão pensar de uma mulher que se está se divorciando? Então, por isso ela continua casada com seu marido agressor. Esse é um parênteses por fora. Depois disso, outro motivo que me deixa muito indignado, e também por isso eu venho gravar esse vídeo, é que a deputada, juntamente com sua família, coloca o nome de Deus nessa história toda. Porque durante esses 8 meses que ela estava orquestrando esse plano, ela continuava pregando, ela continuava fazendo shows, ela continuava com seu cargo de deputada, ou seja, ela subia em um púlpito, pregava, descia do púlpito e tentava uma nova forma de assassinar o seu marido. Ela fazia um show gospel, terminava o show, descia do palco e mais uma vez tentava uma nova forma de assassinar o seu marido, até que conseguiu. E aí Deus está nessa história toda. Deus está no meio disso, porque hoje ela não é a senhora fulana de tal foi indiciada pelo assassinato. Não, hoje a cantora gospel, a pastora fulana de tal foi indiciada pelo assassinato do seu marido. E tudo isso por quê? Por uma ganância, por uma busca financeira para si própria, por causa de dinheiro. O cara foi assassinado porque ela não concordava com a maneira com que ele conduzia as finanças da família. Ou seja, ele cuidava do dinheiro. E por conta de dinheiro, ela assassina ele, orquestra, junto com a quadrilha com seus filhos, orquestra esse assassinato e comete o crime por conta de dinheiro. Então é uma história horrível, como várias outras que nós temos no nosso dia a dia. Mas eu quis gravar esse vídeo para expor aqui, e você também deve estar indignado se você já conheceu o caso, se você está conhecendo o caso agora, você deve estar também indignado assim como eu estou, por esses motivos que eu te disse. Uma pastora que por conta de bens materiais, por conta de dinheiro, comete um crime desse. Aí a pergunta é, qual era a mensagem que essa pastora levava para os fiéis da sua igreja? Porque era uma igreja grande. Era grande. Eram igrejas, né? Como eu disse. A questão é, antes de você seguir à risca, antes de você seguir, colocar o pastor ou a pastora que está em cima do púlpito como seus ídolos e seguir à risca o que eles falam, procura saber quem são eles. Existem homens e mulheres de Deus fazendo grandes coisas no país, no mundo. Existem, sem dúvida nenhuma, existem pessoas que realmente estão preocupadas em levar a palavra de Deus pura para as pessoas. Mas existem pessoas, como essa pastora, que querem somente enriquecimento próprio. Quer somente a fama, querem somente aparecer para as outras pessoas.
Então esse vídeo é só para deixar aqui a minha indignação com esse caso. Eu espero que essa... Eu não sei de que forma isso pode acontecer, porque como eu disse, ela tem foro privilegiado, mas eu espero que ela pague pelo que ela cometeu, pelo assassinato. Depois disso, por ter enganado durante tanto tempo as pessoas que iam na sua igreja. Ela está solta. Ela está solta, ela não foi presa. Super-homens e super-mulheres com cargos públicos fazem o que querem porque não se sentem, estão acima da lei. E que você possa ir, que esse caso não tire a sua vontade de buscar a Deus, de buscar uma igreja, de fazer parte de uma igreja. É super importante que você faça parte de uma igreja. A igreja é um corpo, é um grupo de pessoas com o mesmo propósito. Lá você vai conhecer pessoas, lá você vai aprender mais de Deus, lá você vai ter a oportunidade de se aproximar. É uma excelente ferramenta e porta para que você estreite o seu relacionamento com Deus. Vá à igreja, vá à igreja. Mas procure saber antes quem são os líderes. Quem é a pessoa que está lá em cima com o microfone na mão. Para que você depois não venha se decepcionar como esses fiéis, como eu já vi um monte de relatos que estão se decepcionando neste momento com essa pastora, cantora, gente boa que mata o marido. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Tchau. Até o próximo.